Olá, bom dia. Você já ouviu falar no projeto Vestindo Inclusão? É um projeto que foi idealizado pelo CNJ e é que é impulsionado pelo Tribunal de Justiça e você vai ficar já sabendo tudo o que acontece dentro desse projeto, que é muito bacana. Porque quem veio tomar café comigo para falar sobre tudo isso foi a Antonilda Oliveira, que é instrutora de Justiça Restaurativa. Bom dia, Antonilda. Bom dia, Elda. Bom dia a todos, que nos assistem. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos começar. Justiça restaurativa. Quando a gente fala em justiça restaurativa, a gente está falando exatamente de quê? Pronto. Quando nós falamos em justiça restaurativa, eu trouxe aqui até um livro que tem muito a ver, que é o Trocando Lentes. Trocando Lentes. Tudo a ver com isso, Trocar a lente quanto à questão dos conflitos. Então, a justiça restaurativa, ela tem essa tendência. Você antes... A justiça tradicional, ela foca na questão do crime. Agora, a justiça restaurativa, ela foca na pessoa, no relacionamento. E então ela começa a trabalhar essa questão. Como, além dos danos causados, nós podemos amenizar essa questão do relacionamento social, que para nós é muito importante. Vejamos, às vezes você tem uma briga de vizinhos. Sim. Se leva, se judicializa, tá bom. Saiu uma sentença, diz que o outro tem que cortar a mangueira que estava incomodando o outro, Mas aí o que acontece? Os vizinhos continuam estremecidos. Mas antes eles não eram estremecidos. Quer dizer, a questão foi resolvida na justiça, mas entre eles a relação não foi resolvida. Então, se nós conseguimos entender isso, nós conseguimos entender a justiça restaurativa. Ela está preocupada com essa questão não só judicial, da questão da lei, mas da relação em si. Porque se nós conseguirmos que esses vizinhos consigam conversar, um diga um para o outro, olha, eu me senti muito ofendido quando você me falou aquelas palavras, foram duras para mim. E o outro talvez nem tenha percebido que foram tão duras palavras. É verdade. Então a gente consegue ali fazer um laço, sabe? Reatar, fazer aquele laço e fazer com que a harmonia naquela vizinhança volte. Imagino que esse não deve ser um processo muito simples, tá? Nem muito fácil. Eu acho que às vezes até resolver na justiça é muito mais simples, A impessoalidade da justiça faz com que esse conflito seja, vamos dizer assim, resolvido. Mas aquela coisa, aquela convivência, dizem que quando uma relação de confiança, essa coisa é quebrada, é difícil de restaurar. Aí a gente entra no restaurar mesmo, Pronto. É nesse sentido, Pronto, é nesse sentido. Nesse sentido da justiça restaurativa. Mas aí vocês... Agora, eu já até deixei o Vestindo Inclusão, vou já falar, gente, vou já falar do Vestindo Inclusão. Mas eu fiquei interessada em como funciona esse processo dessa justiça restaurativa. Como é que vocês chegam nessas partes? Como é que vocês criam de novo ou recriam de novo esses laços que foram quebrados? Pronto. Então, a justiça restaurativa, ela está, assim... É algo que é um resgate da ancestralidade. Elda, pensa, como é que resolviam as demandas conflitivas os nossos ancestrais indígenas? Não tinham tribunais. Não tinha. Tem um pátio de discussões. Pronto! Eu conheço Maldeus, eu não conheço a justiça restaurativa de lá. Mas tem um pátio de conversas, que é onde as decisões são tomadas. E esse pátio geralmente em forma de círculo. De círculo, sim, no meio da aldeia. Isso. Uma das metodologias da qual eu sou instrutora, que se chama-se Círculos de Construção de Paz, é inspirado na nossa ancestralidade. E aí o que acontece? Você, para chegar até a justiça restaurativa, você vai passando por cursos. Primeiro curso de introdução, para poder você saber quais são as bases, os princípios. Depois você vai para um outro curso, chama-se curso de facilitador. Esse curso de facilitador vai te habilitar para essa questão conflitiva. Então, como é que as pessoas chegam? Nós estamos trabalhando para instalar centros. Nós temos aqui em São Luís o centro que fica ali junto ao UNDB. Temos em São José de Ribamar um centro que é por conta do próprio município. Só para você ter uma ideia, esse centro tem mais de 10 anos lá em São José de Ribamar. E é algo que não é tão, Não, e temos um centro... Eu sou centro... São José de Ribamar, eu não sei disso. E temos um centro vinculado à segunda vara da infância, que é o Dr. Costa, que é onde compreende não só a vara da infância, mas defensoria, Ministério Público, delegacia. Então, esses centros, eles trabalham com essas demandas. Às vezes a gente diz, vamos tentar resolver o conflito. Voltamos ao caso dos vizinhos. Vamos pegar esses vizinhos, a mangueira. Pronto, A mangueira que estava caindo, quebrando o muro, foi conseguir, cortou-se essa mangueira. Cortou essa mangueira.
pensa-se que se resolveu este conflito. Porém, demora, não tarda, lá está novamente os dois. Né? Por quê? Porque aquele conflito foi, digamos, aquela mangueira, foi até resolvido o caso, mas só que tem algo mais profundo. Era só a ponta do conflito, né? Isso. Quer dizer, quem teve a mangueira cortada não gostou. Já imagina, né? Imagina como é que foi esse negócio. Ai, meu Deus. Então fica com aquilo. Então, a ideia é que ao sentar dentro dessa metodologia, porque existem outras metodologias, dentro da metodologia do círculo, primeiramente, você conversa com cada uma das partes individual. E aí você consegue detectar o que realmente está ferindo aquela pessoa. Às vezes, não foi nem a mangueira cortada. Não, normalmente não é a mangueira, não é a mangueira. Foi o quê? Foi um palavrão. A pessoa se sentiu ofendida com aquilo, sabe? Tem coisas que são sagradas. Às vezes você mexeu em algo que é religioso da pessoa. Então aquilo, mas só que a outra pessoa não se deu conta. Não percebe porque não faz parte da escala de valores dela, Pronto. Né? Então quando você coloca os dois e começa a desenvolver uma técnica, que você não vai chegar lá falando, sim, seu João, mas por que desculhambou da Dona Maria? Não, você não vai fazer isso. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma técnica apropriada para poder falar sobre a questão, por exemplo, do respeito. Até que vai chegar um momento que as próprias partes, elas vão encontrar uma solução para aquilo. Então, o facilitador dentro da justiça restaurativa, ele é diferente, por exemplo, de um conciliador. O conciliador ele vai estar ali. Olha, Dona Maria, eu acho que a proposta é boa, Dona Maria, né? Olha, tá. Mas o facilitador... Vai uma indução, vamos dizer. O facilitador, ele vai organizar toda a metodologia para que as próprias partes possam chegar a um denominador, para que cada um reconheça a humanidade um do outro. Então é isso a questão da justiça restaurativa. É interessante, mas eu imagino que é complicada, né? Porque envolve sentimentos, envolve valores, envolve e que são muito pessoais, né? Entendi da parte de justiça restaurativa, eu já entendi. Agora vamos lá no Vestindo Inclusão. Vestindo Inclusão é um projeto que começou, você estava me dizendo, há 2 anos mais ou menos aqui no Maranhão, né? O Vestindo Inclusão, ele nasce a partir de uma necessidade do escritório social. O escritório social... Lá vai eu perguntar o que é escritório social. Tranquilo. Então, o escritório social é o quê? Um equipamento que é impulsionado pelo Conselho Nacional de Justiça. E ele funciona como? Funciona através de termos de cooperação entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Entendi. E a sociedade civil. Então, para que serve? Para quem é direcionado o escritório social? Ele faz parte da política de atenção à pessoa egressa. Né? O que é a pessoa egressa? A pessoa egressa... ainda bem que você já está me fazendo minhas perguntas. Eu estou perguntando cada detalhezinho, tá, vamos lá. O que é a pessoa egressa? A pessoa egressa é a pessoa que, ao cumprir a pena, né, foi penalizada, cometeu um erro, foi penalizado, cumpriu a sua dívida com a sociedade, com o Estado. E aí, quando ele sai da penitenciária, o que é que acontece? Muitas das vezes é desnorteado. Você passou muito tempo. Certeza. Você não tem para... Aonde que eu vou? O documento já não tem mais. Então, qual é a estrutura que tem para receber essa pessoa aqui fora? Para tentar fazer essa socialização. Ele tem curso. O Maranhão, ele é até referência em questão de curso, de profissionalização. Profissionalização, muito legal esse projeto. E aí, o que é que acontece? Mas aí faltava um canal. E aí se cria um escritório social justamente visando isso, visando com que essa pessoa que saia, ela tenha um ponto de referência. Então lá nesse escritório social, você não tem documentação? Vamos ver como podemos providenciar. Então a questão do emprego, né, do profissional. Então eles começam a articular em rede para que possa ser feito, então, dar oportunidades, né, para essas pessoas regressas. E aí tem curso de formação, etc. E aí o Vestindo Inclusão, ele nasce a partir dessa visão do próprio escritório social. E aí, se tu me permite... Ele detectou essa necessidade do vestir, da roupa social, vamos dizer assim, e a partir daí começa um novo projeto dentro do escritório social. Pronto. Olha, eu já estou entendendo isso. Muito bem. Vamos falar desse escritório social, não, do como nasceu o Vestindo Inclusão a partir do escritório social. É só um minutinho, a gente vai tomar um cafezinho e vai voltar já para explicar tudinho para você. É um minutinho só e eu estou de volta.
Já estamos de volta conversando aqui sobre o projeto Vestindo Inclusão, que é impulsionado aqui pelo Tribunal de Justiça. Eu estou conversando aqui com a Antonilda Oliveira, que é uma das servidoras. Servidora, vou dizer servidoras, que faz parte desse projeto. A gente estava no escritório social que detectou a necessidade de vestir as pessoas. Vamos lá. E aí o que acontece? Foi detectado, por exemplo, uma experiência. Uma pessoa egressa conseguiu uma oportunidade de emprego como segurança. Geralmente o segurança, ele tem formal, né? Formal, terno preto, etc e tal. E a pessoa estava tão empolgada para aquela oportunidade de emprego, mas aí depois o empregador entra em contato e diz, olha, não, fulano não apareceu. Mas como assim fulano não apareceu? Fulano estava muito empolgado para a vaga de emprego. E quando se procurou fulano, ele disse, olha, eu fiquei com vergonha de dizer que eu não tinha um terno. Eu não tinha a roupa apropriada para mim. E aí foi que teve, né, a magistrada, teve aquele insight, mas como assim? É uma barreira, então. Uma barreira. Sim, uma barreira. Sim. E aí, então, começou a se traçar parcerias, e aí aqui temos o MF, que é do Tribunal de Justiça, temos a Corregedoria Geral, a Defensoria Pública, a SEAP, e começou a se pensar, como podemos, então, tentar quebrar pelo menos essa barreira. Problema, né? E aí surge o projeto Vestindo Inclusão. Ah, tá. Foi a partir de uma necessidade especial que vocês detectaram que ele passou a ser desenvolvido e abranger mais pessoas. E aí, como é que ele é desenvolvido? Eu imagino que não ficou só no terno desse segurança, né? A partir de então, como é que ele está sendo desenvolvido? A partir dessa demanda, então, se fez o projeto. E aí nós começamos a espalhar umas caixas, que é feita também por mão de obra carcerária. Nossa caixa é linda, né? Gente, que legal isso! E aí é uma caixa que está toda bordada de azul, com o logo, né, do projeto Vestindo Inclusão. E começamos a distribuir em alguns pontos. E aí começamos a pedir para as pessoas, né, que o foco qual seria? É um guarda-roupa profissional. Profissional. Que é diferente daquela doação que você vai lá. Então, você pensa, na hora que você vai doar, será que eu usaria aqui no meu serviço essa roupa? Né? Tem aquela coisa, Elda, mas diga aí, como é que eu vou saber o que é que eu posso doar ou não? É justamente isso, voltado para um guarda-roupa profissional. E aí você vê, isso aqui eu poderia doar porque eu poderia usar no meu serviço. Então você vai lá e doa. E com isso, nós já fizemos a distribuição para o escritório social de Coroatá, que já recebeu, o de São Luís, também já recebeu, e a unidade prisional feminina também já recebeu doações. Ele está sendo, essas doações estão sendo captadas só aqui na capital? Por hora, essas caixas, a ideia dela é ser itinerante. Então, como o projeto é recente, é deste ano, então elas começaram a ser concentradas em alguns órgãos, como o próprio Tribunal de Justiça, a Corregedoria Geral, a unidade de monitoramento, né, do Tribunal de Justiça, o MF, na Rua do Egito. Temos uma caixa também no Fórum de São Luís e uma na Defensoria Pública. Estão mais em órgãos ligados à justiça mesmo, Esse né? momento, sim. Entendi. Só que tem boa essa tua fala, porque nós temos uma parceira que vem da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal, através da Carla Sarney. Então, ela fez uma mobilização e conseguiu arrecadar muitas doações, que é um órgão já fora do judiciário, digamos assim. Porque tem muitos órgãos que eles já têm, vamos dizer, essa formalidade no vestuário. Por exemplo, aqui na Assembleia, a gente tem uma certa formalidade, né? A gente não entra no plenário de manga curta, a gente só usa manga comprida para entrar lá. Então, tem muita coisa de formalidade no vestuário. A liturgia do cargo, mais ou menos isso, né? Então, o que é recebido? Um terno. Geralmente são ternos, camisas sociais, vestidos, saias, porque tem também o atendimento feminino, né? Isso, as egressas, não né? É só para homens, e nós já tivemos casos de egressas que receberam e que estavam lá no seu local de trabalho. Pronto. Por exemplo, consegue um emprego como recepcionista. Recepcionista que foi o caso. Foi recepcionista, olha, legal. Então ela tem que estar, pelo menos, ela é o cartão de visita, ali, a primeira coisa que se vê. Então ela tem que estar de alguma forma arrumadinha. Não é como se ela fosse para a praia nem para a Rua Grande, né? Não. Tem que estar de acordo com o cargo.
palavra difícil, essas especificações, por exemplo, elas já são atendidas sempre nessa doação ou vocês acabam tendo descarte por conta disso? Como o projeto é novo, então muitos ainda não entenderam, né, que se trata de um guarda-roupa profissional. Então, aquilo que não se aproveita para a questão profissional, nós temos também muitas... Ótimo. Né, nós temos não se perde doação. Nunca. Temos muitas áreas ali, que até para eles mesmos, para os próprios egressos, temos então essa questão, às vezes doam roupa infantil, então tem o filho do egresso, tem a filha do egresso, então podemos atender também a família do egresso. Quer dizer, mesmo não sendo esse o objetivo do projeto, ele pode ter outros viés que vão atender então, outras aquilo demandas. Que não se encaixa dentro do padrão do guarda-roupa profissional, nós colocamos para as outras necessidades. Ok. Essa mão de obra, Antonilda, ela já é recorrente, quer dizer, a gente tem muita gente que está saindo de cumprir essas sentenças e acabam conseguindo vagas no mercado de trabalho. Quer dizer, vocês têm muita gente para vestir? Vejamos, nós temos outra barreira muito grande no Brasil. Nós queremos a redução, né? Nós queremos a redução da reincidência criminal, nós queremos a redução da violência, mas enquanto sociedade nós construímos barreiras para que essas pessoas saiam de lá e sejam realmente inseridas socialmente. A gente quer o resultado sem lutar para ele. Bravo. Essa é realmente a frase. Então, quando fizemos círculos aqui no Escritório Social de São Luís, e um dos participantes disse o seguinte: ele encontra um emprego, estava bem no emprego, já estava um tempo no emprego. Até então, o empregador, porque foi através de um outro, disse, olha, fulano, e aí vai. O empregador não sabia dessa questão que ele era egresso. Dessa condição dele, né? Pronto. Sim. Quando ele descobre, até a maneira de falar com ele foi diferente. Então ele começou a falar de maneira diferente, no sentido de que foi dando uma pressão tão grande, tão grande, tão grande, que a pessoa disse, não aguento mais. Né? Eu não aguento mais. Então, você vê, quando você pergunta, mas vocês têm muita gente para vestir? Nós temos, mas nós gostaríamos que tivesse mais possibilidades, mais oportunidades. Para onde ela iria vestida? Assim? Pronto, mais oportunidades. Enquanto sociedade, nós precisamos trabalhar juntos. Porque tudo que acontece com um, e essa também é uma das mentalidades da justiça restaurativa, vai repercutir no outro. Nós vivemos em uma mesma casa, chamada Planeta Terra. Então, tudo aquilo que acontece, um vai sofrendo a consequência. Então, se nós nos ajudarmos, nós queremos a paz. É verdade. Vamos tentar, então, fazer com que... E aí fica já deixa até o apelo para os empresários, para as pessoas que conheçam o projeto. Porque, às vezes, tem aquela questão do estigma. Diz que a gente não consegue admirar, a gente não consegue amar o que a gente não conhece. Eu sou muito fã dessa realidade. Se você não conhece, como é que você pode gostar? Como é que você pode admirar, né? Porque eu imagino, eu converso sempre aqui com o secretário da administração penitenciária, o doutor Murilo, sim, e eu vejo o trabalho que é feito, o esforço que é feito para profissionalizar de alguma forma essas pessoas para que elas consigam entrar no mercado de trabalho. Aí tudo ok, foi feita a primeira etapa, conseguiu a profissionalização, está lá pronto para exercer. Mas se não consegue onde, como é que vai exercer a função? Muito bem. É isso. É sobre isso. Então, o Estado vem tentando fazer a parte dele, profissionalizando. Nós agora estamos com o projeto de justiça restaurativa dentro das próprias penitenciárias, estamos com o projeto piloto. Nós, enquanto Maranhão, somos, creio eu, que o único Estado que temos uma apenada que é facilitadora de justiça restaurativa. E ela começa a disseminar essa política dentro do próprio presídio para que as demandas, porque se tem lugar onde tem conflito, você imagina, né? Esse não precisa imaginar, ele já tá formado. Então, se você consegue levar essa consciência de que através do diálogo, através de reconhecer a humanidade do outro, você pode tentar resolver o conflito, você já começa a mudar a cara da coisa, sabe? Então, aquela questão do relacionamento humano, porque são humanos que estão ali, apesar de muita gente achar, não, cometeu tal coisa, já desumaniza, né? Desumaniza, mas né? nós precisamos ter essa esperança de acreditar na humanidade. Se nós desacreditarmos na humanidade, mas o que nos sobra? Em que nós vamos acreditar, Pronto, né? O que nos sobra?
um mundo povoado por deuses não vai existir nunca. Nem por pessoas perfeitas. Pessoas perfeitas, então são próximas de Deus já, né? Porque nós não vamos atingir a perfeição nunca, né? Então, eu acho muito interessante esse trabalho assim, na medida em que traz de volta para a sociedade e tenta dar para elas a ferramenta de ingressar. Porque não adianta elas saírem do lugar para chegar em outro e parar no meio do caminho, porque aí o que é que valeu? Sim. Aí quando a gente tem a reincidência, a gente reclama. Sim. E eu não estou defendendo aqui ninguém, pelo amor de Deus, não estou defendendo ninguém. Só estou dizendo que alguém que cumpre a sentença, ela cumpriu sua dívida com a sociedade, com a justiça. E que merece uma segunda oportunidade. Pronto, porque todos nós, hora ou outra, nós somos falhos. Sim. Só que quando acontece conosco, acontece com o filho de alguém próximo, a gente sempre vai ter uma justificativa para isso. É verdade. Estava muito estressado, foi no momento, sabe? Mas quando é com outro que eu não conheço, e vejamos só, quem é o outro? Quem é a maior parte da nossa população carcerária? É verdade. Né? Todo mundo sabe. Aí a gente já entra num outro problema que, se a gente for falar a manhã inteira de novo a respeito, né? É verdade, é um problema puxando o outro, como veio o escritório social puxando o outro. Veio primeiro a questão de resolver o conflito, aí vem a justiça restaurativa, vem o escritório social, depois o investir na inclusão, depois a gente já chega em vários outros pontos. Nós vamos falar mais sobre isso, eu me encantei com o projeto, achei muito interessante, com certeza uma causa que eu vou defender muito aqui. Olha, muito obrigada por sua parceria de vir aqui dar todas essas informações para a gente aprender, para a gente participar, gente. Não adianta só falar, a gente tem que participar também, porque só fala não adianta nada. A gente tem que participar do Vestindo Inclusão, tem que participar desse processo de reinserção de todos esses egressos da penitenciária, porque só assim a gente vai pelo menos tentar ter um mundo mais tranquilo. Vamos botar só tranquilo, porque pacificado a gente ainda vai levar um tempo para chegar até lá, né, Ana? Mas, minha querida, muito obrigada mais uma vez e bom dia para você. Parabéns por esse trabalho. Obrigada. E você que está aí do outro lado também, que quer ajudar, já sabe, procura o Tribunal de Justiça, vai ter sempre uma forma de participar desse processo de pacificação, de volta para a sociedade de pessoas que foram excluídas por qualquer motivo dela, mas que a gente precisa delas de volta para nos dar toda a tranquilidade que a gente busca sempre. E você já sabe que todo dia aqui nessa mesa tem assim, conversa, comida e café quentinho para a gente começar o dia muito bem. Tchau e até a próxima.